Bom dia. Finalmente eu vou gravar a aula que eu tanto falei que ia gravar. E basicamente eu vou responder a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 questão da prova de VLSM de Djalma, VLSM CID, né, no caso. Mas basicamente eu tenho que revisar alguns conceitos. O que é que acontece? VLSM é uma técnica, acho que já é a segunda aula que eu gravo. VLSM é uma técnica que eu vou dividir, que eu vou fazer o bom uso da quantidade de endereços de uma rede, subdividindo ela em redes menores. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu tenho um espaço e em vez de, sei lá, aqui eu quero usar 20 máquinas. Em vez de eu usar o espaço todo, eu não vou fazer isso. Eu vou pegar um espacinho dele menor, outro espacinho dele menor e outro espacinho dele menor. E vamos supor que aqui cabe 30 máquinas. O que acontece? Se eu preciso de um endereço para 20 máquinas, não tem por que eu usar o espaço todo. Eu vou usar só esse tantinho aqui, que comporta as 20 máquinas e evita o desperdício. Depois, se eu quiser fazer melhorias na rede, eu posso. Vamos supor que isso aqui é um laboratório. E esse aqui é outro laboratório, e esse aqui é outro laboratório, e esse aqui é outro laboratório. Se eu quiser expandir, eu posso usar esse espaço aqui e esse espaço aqui. Mas, a priori, eu só quero um espaço para 20 máquinas e esse que é 30, e esse que comporta 30 atende atende a minha exigência. Então, não tem por que eu usar o espaço todo para um espaço, sei lá, de 254 para 20 máquinas, entende? Então, é isso. O conceito de VLSM, ele o uso, otimiza o uso da rede. É bem melhor, é bem mais aplicável, é o que se usa e é o conceito que a gente está estudando agora na segunda unidade, basicamente. Mas para isso, para começar, eu preciso introduzir alguns outros conceitos. Temos IP, temos máscara. Quando o Djalma dá um IP para a gente, 192.168.0.1/25, isso aqui me diz algumas coisas. Quando é 1/25, significa que os três primeiros octetos estão cheios e o último eu estou pegando um bit de todos aqueles zerozinhos que tem aqui. Eu tenho ao todo 32 bits. Esse 25 aqui simboliza o quê? O número de uns, ou seja, simboliza a porção de rede. Se eu tenho 25 aqui, significa que os três primeiros octetos estão cheios e significam rede, e no último octeto estou pegando um emprestado, ou seja, a rede é isso tudo. A rede é isso tudo, e a porção de Roche sempre é zero, é essa aqui. Com essas informações, eu consigo fazer muita coisa. Vamos lá. Eu quero saber a quantidade de Roches que eu posso usar para esse barramento. Se eu tenho 7 zeros aqui, a fórmula de rede de Roche é essa aqui. Menos 2, por que menos 2? Porque é broadcast e rede, que não são endereços que eu vou utilizar para colocar em uma máquina qualquer, né? E esse n aqui é a quantidade de zeros, sendo que essa aqui é a fórmula de Roche. 2 n é a quantidade de zero, então aqui tem o quê? 7 zeros, né? Eu vou botar aqui é 7. Vai dar 128 menos 2, 126. 126 Roches. Vamos supor que eu tenho 100 máquinas. Qual seria a máscara mais apropriada para eu comportar essas 100 máquinas e evitar o máximo de desperdício? 1/25. Por que 1/25? Porque no barra 25, com todo o cálculo, com toda a separação de redes, o que acontece? Eu consigo utilizar 126 roches e eu tenho 100 máquinas. Ou seja, é a máscara que eu tenho menos desperdício. Pronto. Agora eu quero saber a quantidade de sub-redes para essa máscara aqui. Para isso, o que é que acontece? Eu vou usar a fórmula 2AN, sendo que N é a quantidade de uns, ou seja, é 2 elevado a 1. Tem um aqui do que eu emprestei. Voltando. Nessa fórmula aqui, para eu saber a quantidade de sub-redes, o que é que vai acontecer? Esse N aqui vai ser a quantidade de bits que eu peguei emprestado e vai ser sempre os uns. Ou seja, dessa última porção aqui,
Eu peguei quantos espaços emprestados? Apenas um, que foi esse aqui. Eu vou pegar ele e botar aqui. 2 elevado a 1 é 2. Ou seja, eu dividi um espaço que era assim em 2. Sendo que aqui cabe 126 utilizáveis, aqui também cabe 126 utilizáveis, e é isso, vida que segue. Eu preciso de uma subrede para 100 máquinas, pronto. Essa aqui atendeu os requisitos. Ficou sobrando uma subrede. E agora, Matheus? Não tem problema. A questão pede o quê? Ela pede um barramento que eu consiga utilizar as 100 máquinas e evite o desperdício. E esse aqui me atendeu. Sobraram ainda, nesse espaço aqui, 26. Sem problema. É o barramento que eu menos desperdiço endereço. Pronto. Era isso que eu tinha que revisar basicamente. Voltando, LSM. Escrevendo tudo na dúvida aqui. O que é que acontece? Deixa eu pegar uma questão. Vou pegar a questão 1. Como é a questão 1? Em instituição de ensino, o técnico laboratório instalou um novo computador destinado a funcionar como servidor de arquivos, além de uma nova impressora. Ambos os dispositivos foram conectados. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Ao menos foi de laboratório. Endereço de IP 192.168.150 foi atribuído ao servidor, enquanto ó, melhor parte aqui é você interpretar a questão. Eu percebo aqui que tem duas máquinas, deixa eu ver, servidor de arquivos, tem um servidor de arquivos e tem a impressora. Ambos são dispositivos, ambos terão IPs. O servidor tem endereço, nossa, eu vou digitar. 192.168. Acho que é 150, né? O servidor tem isso, o de cá tem 192.168.1.200. Escrevi errado. 68.1.200. Fechou. O que acontece? Eu tenho aqui um endereço que é, beleza, e essa máscara. Essa aqui é uma questão muito simples de fazer. O que é que vocês vão fazer? Anotem a máscara primeiro. Vou botar máscara aqui. Nossa, minha letra é muito difícil de escrever isso aqui. 192. Eu tenho que saber o que é aqui, meu Deus. Quais octetos estão cheios? Esse aqui está cheio, esse aqui está cheio. 255, 255, 255 simbolizam que está cheio. Agora o último não está cheio. O que é que eu faço, Matheus? Vocês vão fazer o seguinte. Sabe aquele jogo, aqui, ó, o joguinho, ó. Sabe aquela quantidade de zeros que existe no octeto? São 8 ao todo. Da esquerda para a direita, eles vão decrescendo, né? O primeiro da esquerda para a direita é um 2 a 7 e o segundo um 2 a 6. O terceiro é um 2 a 5 e por assim vai. Aí acaba em 2 elevado a zero. O que é que acontece? Eu preciso transformar isto aqui numa quantidade mensurável. Eu preciso transformar isso aqui numa quantidade binária. O que é que eu vou fazer? 2 a 7, ele é 128. 2 a 6 é um 64. Eu preciso achar dentro dessa quantidade de zeros aqui, eu preciso somar, né, na verdade, para dar 192. Quando eu fizer isso, eu vou achar eu vou achar certinho a quantidade de zeros que eu utilizei para a porção de rede. Sabe aqui esse 2 a 7 e esse 2 a 6? Eu utilizei para preencher e assim achar esse 192. O 2 a 7 dá 128, o 2 a 6 dá 64. E com essa soma eu achei o 192. Ou seja, eu utilizei esses dois zeros aqui para a porção de rede. Ou seja, esse octeto aqui está cheio, esse octeto aqui está cheio, esse octeto está cheio. E esses aqui eu utilizei
Eu utilizei dois espaços para a rede, ou seja, a rede é isso aqui tudo. Isso aqui é rede e isso aqui é roxo, certinho. Bem, basicamente é isso. O que é que a questão pede? A questão pede que eu diga se as máquinas estão se comunicando. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que saber os saltos, mas eu vou mostrar isso daqui a pouco. Eu consigo aumentar? Consigo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Pronto. O que acontece? Lembra daquelas fórmulas? Eu vou até botar ela aqui em cima. 2AN para rede, 2AN menos 2 para roxo. Eu utilizei dois espaços aqui para rede. Peguei emprestado dois espaços. Ou seja, aqui vai ser 2A2. Eu vou ter 4 sub-redes. Outra coisa, eu tenho quantos zeros sobraram? Sobraram 6. Eu vou ser, para cada sub-rede aqui, eu vou ter 2A6 menos 2, que vai dar 62, né? Vai dar 62. Ou seja, para cada espaço, para cada sub-rede, eu vou ter 62 endereços utilizáveis. Ou seja, lembra daquela ideiazinha daquele quadrado? O quadrado cheio é ela se dividir, só que eu agora dividi em eu dividi em quatro sub-redes. Tem a primeira sub-rede, a segunda, a terceira e a quarta. Vocês precisam enxergar as coisas como um espaço. Ou seja, a primeira sub-rede é essa, a segunda sub-rede é essa, a terceira é essa, a quarta é essa. O que é que a questão pede? A questão pede para eu dizer se o servidor se comunica com a impressora. E para isso, o que é que eu tenho que interpretar na questão? Eu tenho que saber se o servidor e a impressora estão no mesmo espaço. Se o servidor e a impressora estiverem aqui, eles vão se comunicar. Agora, se o servidor estiver na 1 e a impressora na 2, eles não vão se comunicar. Basicamente, a questão pede isso. É importante interpretar a questão. O que acontece? Eu vou ter que fazer os saltos para saber isso. Os saltos de uma máscara 26, né? Porque até aqui é 24 e eu peguei 2 aqui. 24 mais 2 dá 26, ou seja, é 1/26. Os saltos de 1/26 são de 64 em 64. A primeira rede começa em 0, pula para 64, 128, 192. O que é que acontece? Uma tá na 150. A 150 tá na terceira sub-rede, ou seja, ela tá aqui. E a outra tá na 200, ou seja, a impressora tá na quarta e o servidor está na terceira. Mas, Matheus, não estou entendendo. Basicamente, na terceira sub-rede, ela vai do 128 até eu estou contando com o endereço de rede, viu? Até o 191, que é o broadcast. Utilizáveis é do 129 até o 190, porque em rede e broadcast a gente não consegue setar nas máquinas. Aqui é o endereço utilizável, aqui é o rede broadcast. Quando vocês forem fazer aquela tabelinha, vocês vão entender isso. Agora, a impressora está entre o 192 e o 255. O que é que acontece? Se a impressora é 200, ela está na quarta sub-rede. E se o servidor está na 150, ela está entre esse aqui de 128 e 191, que está na terceira sub-rede. Qual é a resposta da questão? Eles não se comunicam porque estão em sub-redes diferentes. Basicamente, é isso a questão. Ou seja, a resposta seria: eles não se comunicam. Só isso. Pronto. Agora eu vou responder a segunda. Se não entender alguma coisa depois na escola, vocês me perguntam. Não tem problema. O técnico do IFBA foi para
Ó, macetes. Primeira coisa, anotem a... Anotem logo, se a questão der, anota logo isso aqui, ó. Anota logo isso aqui. Meu Deus. Anota logo isso aqui, que é muito importante. Não, 26. Anota logo isso aqui, mano, porque vai ajudar muito. Deixa eu ver. Aquele que é basicamente que você diga o penúltimo e último endereço válido da subrede. Ou seja, ele quer os saltos. Os saltos, basicamente, são aquele conceito de quadradinho, né? Isso aqui é um endereço sem subdividir. Aí, numa máscara 26, os saltos vão ser de 64 e 64. Se eu sei que a primeira é zero, a segunda subrede é um 64. A terceira subrede começa no 128 e a quarta subrede no 192. A primeira subrede, aqui é importante que vocês saibam fazer a tabela. A primeira subrede, o válido, vai de 1 até 62. A terceira subrede vai de 65 até 126. A terceira subrede vai de 129 até 190. Agora o broadcast dessa daqui é o 63. É sempre a próxima subrede menos 1. Ou seja, a broadcast aqui a primeira, aqui a segunda, aqui a terceira, aqui a quarta. O broadcast da segunda vai ser 128 menos 1, 127. E sempre ímpar. O da quarta, 192 menos 1, 191. O da terceira, no caso. E o da quarta vai ser o último, né? Que é 255. Aqui o coisa é esse aqui. Pronto. O que é que acontece? Ele está pedindo o último e o penúltimo. Outra coisa, você não utiliza broadcast para botar na máquina. Ou seja, você já despreza esse número aqui para responder a questão. Como ele está pedindo da primeira, o último e o penúltimo são o 62, que é o último, e o penúltimo é o 61. O último vai ser para o último vai ser para o gateway. Perdão pela minha letra, que é horrível. E o servidor vai ser o penúltimo, ou seja, a resposta da questão é essa aqui. Ou seja, a resposta da questão é 10.4.4.62 vai ser o gateway e o 10.4.4.61 vai ser servidor. A resposta é essa. Vamos para a próxima. Terceira questão. Vocês só vão conseguir responder essas questões praticando, então é importante demais. Um administrador de redes ficou responsável pelo projeto de endereçamento da rede corporativa ICB, o bloco 192. Pronto. O que foi que eu falei? Pegou o IP, a questão do IP anota. Anota logo. 24. Isso aqui é uma máscara padrão. Viu? O que ele pede? Sua tarefa é subdividir em redes otimizadamente usando o CID, o LSM, para os departamentos de tecnologia, 120 endereços, recursos humanos, 59 endereços e vendas, 14 endereços. Após os cálculos, o administrador concluiu que era necessário alocar quais subredes. Tá. Essa questão aqui já é um pouquinho... Não, ela é de boa de fazer, só é um pouquinho chata. Por quê? Porque para cada variação que eu fizer aqui, eu vou ter uma quantidade de hosts para cada subrede. A primeira ele pede 120 endereços. Ou seja, aqui você vai ter que, mano, você vai ter que fazer cálculo
independente. Se eu quero ter 120 endereços, eu tenho que achar uma máscara para que evite o maior desperdício possível. Qual é a máscara que eu consigo fazer isso? Você pode ir testando. Aqui o que é que eu faço? Eu pego a fórmula de Roches, que é 2AN menos 2, e vou pegando zeros. Como eu sei que um zero é muito pouco, eu vou aumentando. 2 também é pouco, 3 também é pouco, 4 é pouco, 5 já vai ser um pouco interessante. 6 interessante também. Só que aqui eu vou usar 7 zeros. Por quê? Porque 2 a 7 dá 128, menos 2, 126. 126, botei 166. 126, que é um número próximo a esse aqui e que só desperdiça 6 endereços. Ou seja, eu utilizei 7 zeros, que é o mesmo que dizer que eu peguei apenas um bit do último octeto. Ou seja, é um barra 25. 25 uns e 7 zeros. Lembrando que ficaria assim, ó. Isso aqui para host, isso aqui para rede. Pronto. Agora eu vou. Deixa eu ver. Não tem como aumentar essa borracha, não, velho. Pelo jeito não. Agora eu preciso. Eu vou iniciar outro. Agora eu preciso de uma máscara para 59 endereços. Mesma coisa. 1/25 eu sei que comporta 126. Qual seria uma máscara para 59 endereços? Eu vou pegar aqui na fórmula de 2AN menos 2 e vou testar a quantidade de zeros. Se eu sei que 7 é para 126, eu testo 6. 2 a 6 menos 2 vai dar 64. 64 menos 2, 62. Ou seja, 6 zeros cabe certinho para 59 endereços. Ou seja, do último octeto eu estou utilizando apenas. Aqui está cheio, aqui está cheio, aqui está cheio. Eu estou utilizando apenas dois espaços para rede emprestada. Aqui eu tenho host e aqui eu tenho rede. Isso aqui tudo é rede. Aqui foi emprestado. Então, basicamente, sobraram. Eu peguei quantos uns desse daqui? Peguei dois. Ou seja, vai ser 24 mais 2 vai dar 26. É 1/26, basicamente. O próximo é vendas, que eu preciso de 14 endereços. Muito simples também. Uso o mesmo conceito. Eu preciso de 14 endereços. Eu vou pegar na fórmula e vou testar um número de zeros. Deixa eu ver. 2AN. Se 7 é 128, 6 é 64, 3 já vai ser um 30 e pouco. 30. Não, 6 não, 5 já vai ser 30. 4 eu vou para 16, então vai ser 4. Pronto, 4. 2 a 4 menos 2. Você vai testando. Peguei 4 zeros. Eu peguei 4 zeros do último octeto, ou seja, aqui, oxe, aqui foi o que? 1, 1, 0, 0, 0, 0. 2 a 4 vai dar 16. 16 menos 2, 14. Certinho lá. Para o nosso caso, que era de quê? 14 endereços. Ou seja, 4 zeros no último octeto e eu peguei emprestado 4 uns. 24
mais 4 vai dar 28. É 1/28. E é isso. Aí ele pede o quê? É só isso. Pra dizer se, pra gente separar assim. Ou seja, a resposta foi /25, /26 e /28. Pronto. Agora eu vou responder a quarta e a quinta questão. Eu respondi no outro vídeo, mas eu não gostei muito, então eu vou refazer. Suponha que o SP possui o prefixo 128, 119, 40, 64. O que é que a gente faz? É sempre anota. 129, 128, tá certo? 119, perdão pela letra horrível, 40, 64. É 1/26. O que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que os três primeiros octetos estão cheios e na última parte, na última porção, eu estou pegando 2 bits emprestados. Aí a questão é sempre bom vocês fazerem esse exercício aqui de quais estão cheios e quantos bits eu estou pegando emprestado, porque ajuda muito. Ele quer que eu crie 4 sub-redes. Ou seja, se eu preciso criar 4 sub-redes, eu faço o seguinte: pego aquela formulazinha lá de rede, né? Pego a quantidade de bits que eu peguei emprestado, que é 2, aplico a fórmula, que é o que? 2 Aí eu apliquei a quantidade de bits aqui que eu peguei emprestado, que é 2, e eu consigo as 4 sub-redes. Ou seja, a máscara 26 ela é apropriada para a questão, porque eu quero criar 4 sub-redes, e eu pego a quantidade de bits necessárias emprestadas da última parte, fazendo assim eu criar as 4 sub-redes. O que acontece? Essa questão ela pede uma tabela, então é importante que vocês saibam fazê-la. É importante que vocês saibam os saltos. Quando eu crio 4 sub-redes, é a mesma coisa que eu pegar aquele espaço cheio e dividir o quadrado em 4 espaços. Essa primeira parte vai ser a primeira, essa segunda parte a terceira sub-rede e essa quarta parte a quarta, terceira e quarta sub-rede. Pronto, respectivamente, né? O que acontece? A primeira sub-rede, ela vai de 128.119.40.0 até 128.119.40.63, que é o broadcast. A segunda, ela vai começar de 64 e vai até 127. A terceira vai de 128, eu vou explicar certinho, tá? Só vou adiantando aqui. Até 191. Percebam como o broadcast sempre é ímpar. A última vai de 192 até 255. Isso aqui é o primeiro quadradinho. Isso aqui é o segundo quadradinho. Isso aqui é o terceiro quadradinho. E isso aqui é o quarto quadradinho. A questão pede basicamente que a gente crie essas 4 sub-redes, ou seja, essa aqui é a primeira sub-rede, essa aqui é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. A quarta questão basicamente pede isso. Defina os endereços de rede, que é essa parte aqui, e de broadcast, que é isso aqui. E é isso. Só isso que pede. Só que, Matheus, como é que eu vou saber os saltos? Não tem problema. Você faz o seguinte. Eu tenho uma forma de enxergar os saltos. Como é essa forma? Quantos endereços existem num quadrado cheio? 256. Eu vou dividir esse 256 em 4, que é a quantidade de sub-redes. 256 para 4 dividido para 4 dá 64. Ou seja, os saltos vão ser
de 64 em 64. O primeiro sempre é zero. O segundo já vai ser 64. O terceiro vai ser 128. E o último, 192. Basicamente é isso. Ah, Matheus, mas eu quero criar. Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu quero criar um que tenha duas sub-redes. Não tem problema. 256 para dividido para duas sub-redes vai dar 128. Ou seja, os saltos vão ser de 128. A primeira é zero, a segunda é 128. Aqui é a primeira sub-rede e essa aqui é a segunda. Ah, Matheus, mas eu quero criar uma sub-rede de. Eu quero criar. Eu quero subdividir em 8 sub-redes. 256 dividido para 8 vai dar 32, né? Deixa eu ver aqui. É, calculadora. Eu acho que é isso mesmo. Calculadora. 256 para 8 dá 32, tá certo. 32. Ou seja, eu vou ter 8 sub-redes, 8 quadradinhos, e em cada quadradinho desse eu vou ter 32. E os saltos vão ser também de 32. Ou seja, a primeira vai ser zero, a segunda 32, a segunda 64, a segunda não, a terceira 64, a quarta vai ser 96, né? E por aí, e aí vai, e aí sucede. Aí basicamente é isso. Basicamente é isso, família. Se você quiser saber os saltos, você pega 256, que é ele cheio, todos os endereços, né, contando também rede broadcast, e divide pela quantidade de sub-redes. Nesse caso aqui, eu tenho 4 sub-redes. Como é que eu sei que eu tenho 4 sub-redes? Porque é a quantidade de uns que eu peguei aqui e apliquei na fórmula. Aqui eu tenho 2 uns, eu peguei, apliquei aqui, 2 elevado a 2, 4 sub-redes. Aí eu cheguei e fiz o quê? 256 dividido para 4 sub-redes, eu consigo 64. Os saltos vão ser de 64. A primeira começa em zero, a segunda em 64, a terceira em 128 e a quarta em 192. Basicamente, mano, os saltos eles são muito simples. Não tem por que complicar. Aí a resposta basicamente é essa tabela aqui, em que eu demonstro a parte de rede, que é essa. Lembrando que aqui é o que? Seria o que? 128, 119, ponto 40, ponto 64. Aí repete. Ponto 40, ponto 128. Aí repete. Ponto 40, ponto, 192. Aí aqui é a mesma coisa. 128.119.40.63, que é do broadcast. Ponto 127, ponto 191, ponto 255. Ele pede basicamente essa tabela. Só isso. Aí agora eu vou responder a quinta questão, que é. Deixa eu ver. Ela também é bem simples. O que é que eu faço? Anoto logo o IP que ele deu, que já vai me ajudar aqui. Já o norte, 168.5.0. Tá, o que é que ele quer? Vou dividir em várias sub-redes utilizando a mascada de sub-rede 255, 255, 255, 224. Aqui tá cheio, aqui tá cheio, aqui tá cheio e aqui está variando. O que é que acontece? Aqui tá cheio, aqui tá cheio, aqui tá cheio. Aí eu tenho que descobrir a quantidade de uns que eu peguei emprestado do último octeto para obter 224. Como é que eu faço isso? Lembra que eu tenho 8 zeros. Para eu conseguir 224, eu vou ter que saber a quantidade de zeros que eu peguei aqui até chegar em 224. O primeiro zero é um 2 a 7, o segundo, da esquerda para a direita, é um 2 a 6, o terceiro é um 2 a 5, o quarto é um 2 a quarta. Aqui é 128, aqui é 64, eles vão sempre, você vai dividindo ele por 2, entende? Aqui é um 32 e aqui é um 16. 128 mais 64 dá 192, mais 32 dá 224 certinho. Ou seja, esse aqui eu não vou usar. Isso aqui significa dizer que eu usei 3 números uns dos 8 que eu tinha no último octeto. Ou seja, basicamente é assim.
É assim que se apresenta essa parte aqui, ou seja, 3 números uns eu peguei emprestado. Ele é o que então? É um barra 27. Pronto, é só isso. Aí ele pede mais o quê? Apresente corretamente dois endereços pertencentes a subredes distintas. Aí agora a gente vai usar aquele método que eu apresentei aqui anteriormente. Eu peguei 3 números uns, né? Ou seja, se eu pegar aqui e aplicar na fórmula para saber a quantidade de subredes, eu vou obter 8 subredes. Lembrando que para saber o número de subredes, eu pego a quantidade de uns que eu peguei emprestado e aplico na fórmula 2an. Para saber a quantidade de roxos, eu aplico na fórmula a quantidade de zeros, que seria essa aqui, aqui. Aí aqui sobrou quantos zeros? 5, né? Eu consigo 30 endereços utilizáveis. Pronto. Voltando, eu pego agora essa quantidade de subredes e divido o 256 por ela. Eu vou ter saltos de quanto, Matheus? De 32. Ou seja, o que é que a questão pede? Ela quer dois, ela quer duas subredes distintas. Ou seja, a primeira subrede é 192.168.5.0. A segunda subrede vai ser isso aqui tudo, 32. A terceira subrede, 64. A quarta, 92. E por aí vai. Como ele está pedindo duas, eu posso pegar essa daqui e essa daqui, ou outra. E é isso. A questão é essa, a resposta da questão é essa. É o 92.168.5.0, o 92.168.5.32. Pronto. Duas subredes distintas. Dois espaços do quadrado distintos. E é isso. Não tem preocupação, não tem desespero. A resposta seria, então, 192.168.5.0 e isso aqui por 32. Pronto. Duas sub-redes distintas. Dois quadradinhos distintos, basicamente. E é isso. As respostas aí da prova.